Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta sexta-feira, dia 9 de novembro, dia da dedicação da Basílica do Latrão, que é a Catedral de Roma, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. João capítulo 2, versículo 19. Hoje a igreja está celebrando o aniversário da dedicação da Catedral de Roma, a Basílica do Latrão. A dedicação de uma igreja é sempre uma festa. Unge-se o altar com óleo e as paredes da igreja também. A igreja de pedra é uma representação da igreja comunidade, templo de Deus. De fato, na carta de São Pedro está escrito: quais outras pedras vivas vocês também se tornam os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Os fiéis em Cristo são pedras vivas desse templo espiritual, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios do agrado de Deus. A igreja é o templo vivo de Deus. Jesus estava chegando para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Nesta Páscoa, ele seria imolado em sacrifício na cruz. Ele entrou no templo e viu um bocado de coisa errada. O templo de Deus, que era o único templo erguido em Israel, foi construído para ser um sinal da presença de Deus no meio do seu povo e para ser um local de encontro do povo fiel com o seu Deus. No templo, o povo, em sinal de gratidão e adoração, oferecia sacrifícios e louvores. Aquele povo tinha uma história com Deus. Tinha sido libertado por ele do cativeiro do Egito, celebrado uma aliança, caminhado por 40 anos no deserto sob sua proteção e tomado posse da terra que ele prometera aos pais. O templo era o testemunho dessa história. E a Páscoa, a grande festa para lembrar aquele gesto maravilhoso que Deus tinha realizado em favor daquele povo, tirá-lo da escravidão e constituí-lo um povo livre naquela terra. E o que Jesus viu no templo? Jesus viu o templo entregue aos interesses de uma elite manipuladora que instrumentalizava o templo em favor dos seus interesses econômicos e políticos. A sede do Sinédrio que o condenou era lá. Lá mandavam os saduceus, beneficiados pela dominação romana em seus negócios e em sua liderança. Jesus viu um templo que perdeu a razão para a qual existia, ser um lugar de encontro da comunidade de Israel com o Deus dos seus pais, o Deus de sua história. E como Jesus reagiu? Primeiro, ele expulsou os comerciantes que vendiam animais para os sacrifícios ou faziam o câmbio das moedas no interior do templo. Foi uma forma de reagir à má utilização que os líderes estavam fazendo do templo. Segundo, ele disse com todas as letras que ele é quem era o templo de verdade. De fato, em Jesus encontramos e honramos o Pai que o enviou. É no seu corpo entregue e no seu sangue derramado, o único sacrifício que agora conta, que somos reconciliados com Deus. É só por meio dele que chegamos ao Pai. Ele é o templo de verdade. Foi assim que ele disse: destruam esse templo e eu o construirei em 3 dias. De fato, foi isso que aconteceu. Eles destruíram o templo do seu corpo pela cruel morte de cruz. Mas Jesus ressuscitou ao 3º dia. Mas isto, claro, ninguém ali na hora entendeu. Vamos guardar a mensagem. Celebramos hoje o aniversário de dedicação da Catedral de Roma. Como é o templo que representa todos os outros templos do cristianismo, todos nos alegramos nessa festa.
E recordamos que o verdadeiro templo é a comunidade dos fiéis, o povo batizado, a igreja. O templo de pedra representa a comunidade povo de Deus. E nos lembramos de Jesus, que no tempo da Páscoa entrou no grande templo de Jerusalém e depois de ter expulsado os vendedores de animais e os cambistas, apresentou-se como o verdadeiro templo. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício de sua própria vida, sacrifício que de verdade agrada a Deus e com ele nos reconcilia. Jesus é o templo de verdade. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. João capítulo 2, versículo 19. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, gostamos muito de nossas igrejas, de nossos templos. Nem sempre nos lembramos que mais importante do que as paredes de pedra são as pessoas que formam a igreja viva, a comunidade santa, o povo de Deus. Claro, Senhor, precisamos zelar por nossas igrejas, templo, para que elas estejam sempre limpas, bonitas, acolhedoras. Mas mais amor e maior cuidado precisamos ter com a comunidade dos cristãos que ali se reúne. E somos templo porque estamos unidos a Ti, templo vivo de Deus, pedra que os construtores rejeitaram, mas que tornou-se a pedra angular. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Se você tiver a oportunidade hoje de passar por uma igreja, se tiver, seja uma capelinha, uma matriz, entre e se sente um minutinho e pense no Evangelho de hoje. Você também é uma pedra viva do maravilhoso templo que é Cristo.